que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Então, daria para dizer que os Estados Unidos eles têm retomado um certo nacional imperialismo. Veja, o imperialismo, como a gente conhece hoje, foi redesenhado no pós-Segunda Guerra Mundial. Era o imperialismo que um teórico muito importante africano, Samir Amin, dizia que é o imperialismo coletivo. Então, tem os Estados Unidos na cabeça, mas tem países europeus e o Japão ali como sócios minoritários. Então, dado esse imperialismo coletivo, os Estados Unidos precisam garantir uma certa proteção à Europa, a Europa garante outras concessões no campo econômico para os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos não precisam mais da Europa. A Europa vive, inclusive, um período de extrema decadência econômica, política, social, e os Estados Unidos então se voltaria mais ao que foi a sua expressão no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é um imperialismo de caráter mais nacionalista. Eu sou a Flora Vilela e no Visões Populares de hoje a gente entrevista Juliane Furno, cientista social e economista, além de mestre e doutor em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Furno é professora da Universidade Federal Fluminense e pesquisadora do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Na nossa conversa, abordamos os recentes acontecimentos na Venezuela e seu significado no cenário global, as manifestações no Irã e os conflitos internos nos Estados Unidos. Falamos ainda dos conflitos internacionais em curso que têm impactado a disputa de poder no mundo e sobre a atuação do imperialismo norte-americano. Então fica por aqui que a gente volta com essa conversa logo depois da vinheta. Enquanto isso, não se esqueça de compartilhar o episódio com os amigos, curtir e comentar por aqui qual é a sua opinião sobre os temas. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, então, ao longo dos últimos dias, o Brasil de Fato MG e outras mídias também vêm trazendo diversas análises sobre os recentes acontecimentos na Venezuela. Então, acredito que nosso público ouvinte também já está por dentro do que tem acontecido. E aí, por isso, queria que você começasse... Então, queria começar pedindo para você explicar, passados esses 10 dias do ataque norte-americano na Venezuela, o que o Trump conseguiu ou ainda espera conseguir com essa ação. E, para além disso, na sua avaliação, como que está a situação interna da Venezuela hoje também, quais são os próximos passos da resistência? Bom, eu acho que o Trump e os Estados Unidos enfrentam também algumas contradições internas. Então, eu acho que tem duas forças políticas internas que disputam a linha do governo, né? Tem a linha vinculada ao Marco Rubio, que tem um conteúdo ideológico mais premente, mais anticomunista, anti-Cuba, que resguarda melhor, né, o que se importa mais com o mapa político da América Latina. E tem um outro grupo, né, da MAGA e dos cidadãos americanos que cobra do Trump, ou espera do Trump, uma política mais isolacionista. Isso, eu acho que se explica pela dubiedade da campanha eleitoral, né? Por um lado, era acabar com as guerras, então, atendendo a esse pedido desse setor interno, que não quer que os Estados Unidos financiem mais guerras, não quer que os Estados Unidos invista tanto na sua indústria bélica e retome um projeto de caráter industrial, e esse outro setor que insiste que os Estados Unidos têm essa vocação de levar a democracia liberal e sufocar as experiências revolucionárias. Posto isso, eu acho que a ação contra a Venezuela ela é uma mediação entre esses dois atores políticos, porque ela é uma incursão militar, mas não por terra. Então, não tem uma invasão da Venezuela, tal como foi a invasão do Iraque, o que geraria um descontentamento muito grande, levaria à perda de vidas de cidadãos americanos e ocuparia demasiadamente os Estados Unidos num esforço permanente de ocupação e guerra. Então, essa ação é uma ação que ela destitui o principal símbolo do chavismo, que é o Maduro, mas aposta na tentativa de uma saída negociada, porque para criar as condições para que a oposição venezuelana tomasse o poder e destituísse o chavismo, teria que haver condições militares para isso. Os Estados Unidos teriam que dar suporte militar para a oposição. E os Estados Unidos parecem não estar muito dispostos a fazer isso. Então, apostam
nessa saída negociada, que é a tentativa de constrangimento dos demais dirigentes chavistas que estão mantidos no poder, constrangimento e domesticação, né? Então, à luz do que foi o ataque militar, eles ampliam a sua capacidade de intervenção, dizendo, olha, se vocês não seguirem à risca essas condicionalidades, vocês também vão ser retirados do poder. Agora, eu acho que o núcleo duro ali do chavismo e da direção política do PSUV na Venezuela também vive momentos tensos e difíceis, porque é uma desmoralização muito grande os Estados Unidos terem entrado tão facilmente na Venezuela e capturado o Nicolás Maduro. Uma derrota, e mais do que isso, né? As potências ou os países que buscam ser potências, né, rivalizando com os Estados Unidos, não foram capazes de nenhuma medida de retaliação. Então, a Venezuela se vê isolada, com pouco poderio militar e com um gigante ali baforando muito perto dos Estados Unidos. Então, eu acho que o que vai acontecer é que o chavismo vai atender uma série de pedidos do governo Trump para garantir o que é fundamental. E o fundamental é o poder. Então, o fundamental é que o chavismo continue, né? Porque se ele sai do poder, é muito difícil que ele volte. Até porque vai haver muitas medidas judiciais e repressivas. Então, se manter no poder é essencial. O que não for essencial, me parece que vai ser entregue para tentar uma saída pactuada. Tá certo. Bom, Juliane, nesse mesmo contexto, quase que simultaneamente ao ataque contra a Venezuela, o Trump passou a ameaçar vários outros países, né? Ou, enfim, subiu o tom nas ameaças que já vinham acontecendo. Na América Latina tem crescido a pressão sobre a Colômbia e o México. E aí, diante disso, queria que você explicasse pra gente, destrinchasse um pouco mais como que você enxerga a possibilidade de novas interferências diretas aqui na América Latina e como que isso se relaciona a uma estratégia econômica e política dos Estados Unidos. E, para além disso, o que falta para a gente ter uma resposta firme e conjunta aqui da América Latina? No final do ano passado, os Estados Unidos apresentaram sua estratégia de segurança nacional para o próximo período, surpreendendo a maioria dos analistas internacionais que acreditavam que a principal rivalidade dos Estados Unidos seria no Oriente, né, e seria principalmente tentando barrar a ação mais expansiva russa ou a guerra tecnológica e comercial com a China. Então, foi muito surpreendente. Me parece que é um acúmulo de forças. Então, os Estados Unidos querem, sim, rivalizar com a principal potência que rivaliza no plano internacional, que é a China, mas precisou dar um passo atrás, que é arrumar sua casa, acumular força para ter melhores condições de partir para essa segunda ofensiva. Então, a América Latina precisa se curvar, né, e precisa operar uma política econômica, uma política externa que esteja em alinhamento com os Estados Unidos, né, que forneça principalmente os recursos estratégicos, que a América Latina é um grande fornecedor, e que politicamente esteja alinhado. Acho que o Trump, ele num primeiro momento jogou para muitos lados, né, mostrando assim fortalecimento, capacidade de influência, poder político e militar. Então falou da Colômbia, falou do México, falou de Cuba, mas acho que agora essa estratégia já foi um pouco revista, né? Teve ligações telefônicas com Petro na Colômbia e parece que esfriou um pouco aquele clima mais beligerante, e com o México também. Então eu acho que agora ele está direcionando esforços para um alvo de cada vez, né? E, ao invés de abrir várias fileiras de combate, elegeu Cuba como o país prioritário, porque Cuba tem um simbolismo muito grande. Veja, diferente da União Soviética, que existia uma parte da esquerda que era crítica daquela experiência, né? Fazia um balanço muito crítico também em função do que teria sido os crimes do Stalin e a perseguição contra membros do Partido Comunista. Cuba é mais resguardado dessas contradições, né? Cuba é uma experiência que, com exceção, muita exceção na esquerda, é uma experiência compartilhada entre todo mundo, né? Ainda que a gente identifique os limites, as contradições, né? É um país que é vanguarda na resistência ao império, pela proximidade geográfica, né? Pela dependência econômica. Então, se Cuba cai, é um abalo moral muito grande. É a sinalização de que todo mundo que resistiu caiu. Todo mundo que resistiu em algum momento foi derrotado. Isso é uma lição muito grande que tem capacidade de desmobilizar
uma geração inteira que tinha em Cuba um farol, né, de um local de resistência, uma experiência socialista, né, com todos os seus limites e suas contradições. Agora, é também um cálculo muito difícil, porque o Partido Comunista Cubano parece que tem muito mais unidade, né? É uma experiência muito mais longeva. Então, se eles sequestram o Díaz-Canel, vai subir o próximo da linha sucessória. É muito difícil que tenha tensões internas. Então, teria que fazer uma incursão por terra ou um bombardeio. Só que parte expressiva da base de apoio do governo Trump, né, a base de apoio do Marco Rubio, que são cubanos que estão na Flórida, tem parentes em Havana, tem parentes em Cuba. Então, bombardear Cuba significa colocar em risco também milhares de vidas desses sujeitos que dão guarida para essa investida imperialista. Então, acho que é uma mecânica mais difícil. Tem a proposta ou a investida no sufocamento e asfixia econômica, que cada vez está mais acentuada, mas não é garantido que vá haver uma revolta popular que destitua o governo, ou vai ter que ser acionada alguma iniciativa no campo militar, que, repito, tem essas duas questões. Primeiro, o custo político de uma guerra. E veja, o Japão e a China, a Rússia também, são países que têm comprado menos títulos do Tesouro Americano. Então, como que os Estados Unidos financiam suas guerras? E financia o seu próprio consumo deficitário? Financia porque o dólar é a moeda de referência internacional, todos os países acumulam reservas, né, divisas nos títulos da dívida pública americana. Agora tem um conjunto de países que tem sido mais refratário a esse movimento. Portanto, se os Estados Unidos não conseguem se financiar com o Tesouro, né, com a dívida pública, ele vai ter que recorrer à emissão primária, por exemplo, que pode agravar o problema inflacionário, também gerar conflitos internos. Então, acho que não vai ser fácil. Vai ter que haver uma arquitetura muito bem sedimentada que avance com alguma iniciativa militar, ao mesmo tempo que responda a essa base que não quer gastos militares ou que vai estar em contradição com o governo caso aumente a inflação, que é um pouco decorrência da emissão primária. Bom, tá certo. E aí, para além dessas ameaças, você trouxe um pouco que o Trump passou um tempo meio atirando para todo lado, né? Tem crescido também o número de declarações do presidente norte-americano sobre uma suposta necessidade de tomar ou de tornar a Groenlândia parte dos Estados Unidos. Hoje, esse território pertence à Dinamarca, que, por sua vez, é um país que integra, junto com os Estados Unidos, a OTAN, né? E aí, queria entender de você quais que são as chances reais de que isso se concretize e qual que é a importância desse território nessa disputa pela hegemonia global, que é o pano de fundo de todos esses conflitos, né? Bom, a Groenlândia é estratégica pelos recursos minerais, principalmente, né, os recursos estratégicos para a nova indústria que deve se concentrar, sobretudo, na transição energética. Então, é um país central. A OTAN, ela fez muito sentido num período em que havia a União Soviética e a sua OTAN, vamos dizer, que era o Pacto de Varsóvia. Em caindo a União Soviética e em se fortalecendo o poder dos Estados Unidos, a OTAN vai tendo menos relevância, porque os Estados Unidos precisa menos compor com um conjunto de países a sua estratégia de defesa e cada vez mais aposta na unilateralidade que de fato ele tem, né? Os Estados Unidos é a grande potência do mundo. Então daria para dizer que os Estados Unidos eles têm retomado um certo nacional imperialismo. Veja, o imperialismo, como a gente conhece hoje, foi redesenhado no pós-Segunda Guerra Mundial, era um imperialismo que um teórico muito importante africano, Samir Amin, dizia que é um imperialismo coletivo. Então, tem os Estados Unidos na cabeça, mas tem, né, países europeus e o Japão ali como sócios minoritários. Então, dado esse imperialismo coletivo, os Estados Unidos precisam garantir uma certa proteção à Europa, a Europa, né, garante outras concessões no campo econômico para os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos não precisam mais da Europa. A Europa vive, inclusive, um período de extrema decadência econômica, política, social, e os Estados Unidos, então, se voltaria mais ao que foi a sua expressão no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que é um imperialismo de caráter mais nacionalista. Então, eu acho que tudo bem essa possibilidade de desidratação, ou mesmo de fim da OTAN, porque os Estados Unidos não precisam mais da OTAN. Aliás, ele não precisa e não está disposto a ficar financiando as guerras dos países europeus, se ele pode fazer sozinho. Então, eu acho que essa não vai ser uma questão importante. Sobre ele invadir a Groenlândia ou não, eu não sei, eu sou muito ruim de previsão, normalmente eu erro.
Mas eu acho que se invadir, e tem chance de acontecer isso, a Europa vai chiar, mas não vai ser capaz de fazer frente a essa investida dos Estados Unidos, e os Estados Unidos podem sim sacrificar a OTAN, se o que está em jogo é ganhar a fonte, o excedente de recursos naturais, que vai ser fundamental para a disputa tecnológica e industrial do próximo período. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar essa conversa. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E aí, por sua vez, lá do outro lado do mundo, tem crescido de forma muito exponencial as tensões por conta das manifestações no Irã, né? Inicialmente, elas foram desencadeadas por uma situação econômica que está bem grave e por uma desvalorização dessa moeda do Irã. Elas se tornaram bastante violentas a partir do dia 2 de janeiro e quando começaram, de fato, os confrontos armados. Embora o país declare que os protestos estão sendo fomentados por forças estrangeiras, tem uma situação também de se declarar sob controle da situação, então não precisando de ajudas externas, né? Queria entender de você como que você analisa os últimos acontecimentos no Irã e de que forma que isso impacta também esse cenário de disputa aí. Impacta muito, né? Na verdade, Venezuela, Cuba e Irã, se esses três países ou essas três experiências, obviamente muito distintas entre elas, se essas três experiências têm os seus governos derrubados, isso representa uma virada brutal no mapa político e geopolítico global. Porque o Irã, ele é um país muito grande, ele controla o Estreito de Hormuz, que é onde passa grande parte do petróleo internacional, então ele tem uma dimensão estratégica internacional, mas sobretudo no Oriente Médio, que não é descartável, e é também, como a Venezuela, um grande reservatório de petróleo. O Irã, ele fez uma revolução, os iranianos derrubaram o que era uma monarquia absolutista do Shah Reza Pahlavi em 79 para uma teocracia absolutista e muçulmana, mas a diferença é que até 79 a monarquia absolutista iraniana era muito pró-Ocidente, e o que marca principalmente a Revolução Iraniana é uma recusa ou uma política externa anti-Estados Unidos, anti-Ocidente, anti-imperialista. O Irã, ele tem muitas contradições, porque, diferente de Cuba ou diferente da Venezuela, não é uma experiência socialista, né? É uma experiência teocrática, tem um elemento religioso muito sensível, né? Não tem uma participação política muito baixa, mas ele, ainda no mapa político do Oriente Médio, é o país que consegue rivalizar com os Estados Unidos. Veja, o único país do Oriente Médio que, de fato, participou da luta contra o genocídio em Gaza foi o Irã. Então, o Irã é quem tem capacidade regional de também fazer frente a Israel. Então, em que pese seja um regime muito problemático, as tentativas de desestabilização externas, né, que buscam reverter as heranças dessa Revolução de 79, elas não estão preocupadas, obviamente, com a democracia, a participação política, até porque antes de 79, repito, era também uma monarquia constitucional, mas era amiga dos Estados Unidos. Então, eu acho que é muito importante que o regime iraniano, né, siga governando o Irã, repito, com todas as contradições que tem, não é uma experiência de caráter socialista, nem é efetivamente democrático, mas do ponto de vista das tensões internacionais, pensando que várias experiências na África, na Líbia, outras na Síria e outras no Oriente Médio, têm cada vez mais se convertido para o Ocidente. Então, a manutenção do Irã ali como um polo de resistência é fundamental. E tem, eu acho que uma novidade, que é China e Rússia, né, não se mobilizaram de forma enérgica para conter a crise, né, a invasão militar dos Estados Unidos na Venezuela. Agora, eu acho que muda um pouco o mapa político, porque o Irã tem uma proximidade geográfica muito maior, né, com a China. Então, não descartaria, neste caso, uma ação mais enérgica, diplomática ou mesmo militar da China, caso, né, o Irã esteja submetido a um processo mais tenso de reversão do poder político dos regimes dos ayatollahs.
Tá certo. Bom, e aí, ao mesmo tempo, diante de todos esses conflitos no mundo, desde o início do mandato do Trump, tem crescido também os conflitos internos nos Estados Unidos, né? Principalmente em resposta à atuação do ICE, a polícia de imigração lá dentro. E aí, queria que você explicasse, diante disso, para nós, como que é esse cenário interno. Hoje você trouxe um pouco em outras perguntas, mas enfim, se quiser aprofundar, né? Como é esse cenário interno hoje nos Estados Unidos e de que forma isso se relaciona também com essas investidas do governo americano para fora, né, ao redor do mundo aí. Eu acho que os Estados Unidos acumula contradições internas, né? O Trump, ele não é um governo de mediação, não é um governo de diálogo, né? Ainda que tivesse uma política muito bem consolidada, ele não busca o diálogo, ele busca mais polarização e construção de coesão ideológica em torno de ideias mais radicais. Isso necessariamente cria uma sociedade mais polarizada e fortalece também os seus adversários. Acho que tem outros elementos, como você falou. A atuação da política anti-imigração é um tema sensível, que eu acho que extrapola, inclusive, a polarização política democratas-republicanos. Tem questões internas também. Acho que a aceleração da inflação, que deve se aprofundar ainda mais com o conjunto de tarifas e sobretaxas que os Estados Unidos têm imposto a vários países do mundo, deve se agravar o problema inflacionário. Tudo isso coloca o equilíbrio ali das forças políticas numa instabilidade muito maior. Então, eu não sei como está, né, internamente, não tem muitos detalhes da condução ali política nos Estados Unidos, mas acho que as manifestações que a gente já tem visto em relação à imigração, mas também em relação à política externa e à volta às incursões militares, vai colocar uma pedra no sapato do Trump. Bom, e aí estamos quase chegando ao fim, então, mas tudo isso escancara, como você também trouxe ao longo das respostas, né, um processo de disputa pela hegemonia global que envolve propostas distintas de organização política do mundo e um acirramento grande em tensões que envolvem potências como os Estados Unidos, mas como a Rússia e a China também, né? Mas diante disso, queria entender como que se organiza o imperialismo hoje. Você trouxe também um pouco, né, de que ele está transicionando para o imperialismo nacionalista, mas de que forma os acontecimentos na Venezuela também alteram ou não alteram esse cenário do imperialismo daqui para frente? Veja, eu tenho dito, com relação ao tema do imperialismo, que quem olha num filme vai identificar que os Estados Unidos, de fato, estão vivendo um período de decadência, de uma certa erosão, de fragilidade da sua economia e do seu poderio imperialista. Mas quem olha numa fotografia vai identificar que, ainda que no tempo essa experiência esteja entrando em declínio, no momento atual, ela ainda é a principal potência militar do mundo. A China e a Rússia são os países que têm tido as maiores taxas de crescimento do investimento na indústria armamentista, na indústria bélica. Mas ainda que elas sejam taxas de crescimento maiores, o estoque de investimento dos Estados Unidos é muito superior. E os Estados Unidos, ou o imperialismo estadunidense, sempre que se vê ameaçado, ele costuma atuar com mais ataque, mais na ofensiva. Os Estados Unidos já passaram por uma ameaça do seu poderio imperialista na década de 70, e eles responderam ou saíram dessa crise, dessa perda de hegemonia política e econômica muito mais fortalecidos, né? Fazendo ações no campo monetário, no campo militar, enfim. Então, os Estados Unidos, o imperialismo estadunidense vive sim uma crise, vive sim um declínio, mas ele responde a essa crise fortalecendo a sua capacidade de ataque. Então, era de se esperar que, frente a debate sobre desdolarização, a ofensiva da Rússia sobre a Ucrânia, barrando a tentativa da OTAN de se espalhar ali pelos países da ex-União Soviética, a superioridade econômica e tecnológica da China, era de se esperar que os Estados Unidos respondesse, né, tentando retomar sua hegemonia a partir de ações bastante efusivas, sem, né, deixar de utilizar a sua principal carta política, que é o poder das armas. A China e a Rússia, mas principalmente a China, elas nunca testaram efetivamente a sua capacidade militar. Então,
a gente também não sabe, né? Eu sei que a Rússia tem uma capacidade, né, uma tecnologia balística impressionante, e a China tem feito vários esforços, sobretudo no campo tecnológico, na indústria de defesa. Mas, efetivamente, a gente não conhece, né, a desigualdade de armas ou a desigualdade de força política. E a China, me parece que identificou que ainda não é o momento de entrar em cena. Ela ainda está acumulando forças para poder fazer frente ao poderio militar dos Estados Unidos, com exceção, obviamente, de Taiwan. Então, eu acho que a China não é a União Soviética, né? Não é um país que vai defender a todo custo as experiências socialistas ou anti-estadunidense. Ela está mais para uma potência regional do que uma potência global. Os Estados Unidos é a única potência global. Então, Rússia vai se mexer quando o tema for Ucrânia ou for os países que pertenciam à União Soviética, e China vai se envolver militarmente quando o tema é Taiwan, que ela reivindica como território seu. Mas não me parece que ainda é o momento. Acho que a Venezuela deve ser uma experiência para eles, né? Sacrificável, para que continuem acumulando força e, assim, rivalizem com os Estados Unidos, porque isso vai acontecer. Os Estados Unidos vão enfrentar militarmente a China em algum momento. E eles devem querer estar melhor preparados ou melhor posicionados para esse período, que não deve tardar muito para vir. Bom, então, para fechar bem nesse gancho que você trouxe, né, diante desse apanhado todo, queria que você contasse para a gente como que você avalia a possibilidade de que esse cenário se agrave em uma guerra envolvendo essas grandes potências. Hoje você trouxe, então, essas potências regionais e os Estados Unidos como uma potência mundial. Mas como que isso pode se desenvolver daqui para frente? Se você entende que isso está próximo ou não, enfim. Eu acho que não está assim, do ponto de vista histórico, está próximo, mas do ponto de vista real, do nosso tempo humano, acho que a gente ainda está longe de ver um conflito de dimensões mais globais. Eu acho, né, repito, China, que é quem tem mais capacidade de fazer frente aos Estados Unidos e se comportar como uma potência global, deve esperar mais um tempo, né, acumulando força, acumulando capacidade militar e econômica para entrar numa investida conflituosa com os Estados Unidos. Então, acho que a nossa geração não vai ver que seria análogo a uma terceira guerra mundial, mas, infelizmente, vai continuar vendo os Estados Unidos sem um contraponto efetivo, né, que barre as suas ações, enfim, sem precedentes na história, desrespeitando o direito internacional e as soberanias nacionais. Nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a participação da Juliane Furno e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras, no canal do Visões Populares no Spotify, na rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, é só comentar por aqui o que achou desse episódio. Não se esqueça também de compartilhar o episódio com os amigos e de dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou compartilhar com os amigos, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe também o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.